De um certo modo, pode-se considerar que somos aquilo que lembramos, já que as memórias são o principal fator que nos diferencia. Ao longo de nossas vidas, passamos por experiências boas e ruins, que ficam armazenadas em nossos cérebros na forma de memórias. As memórias possuem diferentes cargas emocionais de acordo com os eventos que as formaram. Algumas memórias são boas e nos remetem a eventos agradáveis de nosso passado. Por outro lado, quando formamos memórias de eventos ruins, podemos nos sentir ansiosos e desconfortáveis ao lembrar dela. Ainda nesse sentido, quando uma experiência é realmente traumática, ela pode levar ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como por exemplo o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, que foi inicialmente identificado como uma doença que ocorria entre veteranos de guerra, mas que também pode ocorrer com outros tipos de traumas, como assaltos, abusos, catástrofes e outros eventos potencialmente traumáticos. Mas de que modo as memórias são formadas? Bom, quando vivenciamos uma nova situação, nosso cérebro processa e integra diversas informações contextuais e sensoriais que irão ser utilizadas para formar a memória dessa situação. As memórias são armazenadas em nosso cérebro em conjuntos neuronais conhecidos como engramas. Os engramas não são estruturas estáticas e as memórias podem sofrer mudanças ao longo do tempo através de atualizações, como através da reconsolidação, por exemplo, que foi descrita nos anos 2000. É um fenômeno que ocorre depois da evocação de uma memória e de sua labilização em nível de sinapse. Ou seja, quando uma memória é evocada, os neurônios do engrama são reativados em conjunto e podem tornar-se lábeis, permitindo interferências na memória original durante o período da reconsolidação. Bem, para adquirir, evocar e atualizar memórias, é necessária a atividade coordenada de várias regiões cerebrais. Algumas das regiões cruciais nesse processo são o córtex pré-frontal, hipotálamo, amígdala, hipocampo e tálamo. A atividade neuronal dessas áreas regula diversos aspectos emocionais e cognitivos relacionados à formação, evocação e atualização de memórias aversivas. Em nosso estudo, nós buscamos entender o papel de um núcleo do tálamo na evocação e reconsolidação de memórias contextuais aversivas utilizando roedores. O núcleo talâmico estudado se chama núcleo reúnis e possui importância especial, pois apresenta muitas conexões com o hipocampo e o córtex pré-frontal. Para estudar memórias contextuais aversivas, nós utilizamos o paradigma do condicionamento de medo contextual, que consiste no pareamento de um contexto neutro com um estímulo aversivo, no caso, leves choques nas patas. Após passarem pelo condicionamento, os animais retornam ao contexto onde receberam os choques, para a sessão de evocação, onde é possível interferir com a reconsolidação da memória. Nos dias seguintes, os animais passavam pelos testes A e B, na mesma caixa ou numa caixa nova, respectivamente. Com isso, nós também podemos medir o grau de especificidade das memórias. Além disso, para podermos infundir drogas na região cerebral de interesse, os animais passaram por cirurgias estereotáxicas, com implantação de cânulas-guia, que ficam fixadas em um capacete de acrílico. As drogas utilizadas foram Muscimol, um agonista GABA usado com o intuito de inativar o núcleo reúnis, NMDA, que é um estimulante, foi utilizado para hiperativar o núcleo reúnis, TCN-201, um antagonista seletivo dos receptores NMDA que contém a solubilidade NR2A. Essas três drogas foram injetadas diretamente no núcleo reúnis. Utilizamos a ioimbina, antagonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos, para potencializar a formação de memórias. Também utilizamos a clonidina, agonista alfa-2 adrenérgica, para bloquear a reconsolidação de memórias. A administração dessas drogas foi feita pela via intraperitoneal, diferente das três primeiras. No primeiro experimento, buscamos verificar se a atividade neuronal do núcleo reúnis é necessária para que ocorra a atualização da memória através do bloqueio da reconsolidação induzido por clonidina, uma droga que já teve seu efeito amnésico demonstrado em diversos estudos. Nos esquemas é possível identificar o momento da administração das drogas. Os gráficos são expressos em tempo médio de congelamento. O resultado nos mostra que a clonidina é capaz de bloquear a reconsolidação, porém este efeito é perdido quando inativa-se o núcleo reúnis antes da reativação, indicando que essa estrutura é requerida para a labilização da memória, o que permite a sua atualização. Explorando os mecanismos que permitem a labilização, injetamos TCN-201 no núcleo reúnis antes da reativação, na mesma lógica do experimento anterior, e a clonidina foi injetada após a sessão. Note que no gráfico estão apresentadas várias doses de TCN-201. Os resultados sugerem que os receptores NMDA e NR2A no núcleo reúnis não têm um papel tão crucial na labilização, já que a droga só impediu o efeito da clonidina na sua maior dose, mas nas outras doses a clonidina exerceu seu efeito. No terceiro experimento, a ioimbina foi utilizada após o condicionamento para a formação de uma memória mais robusta e generalizada. Após a sessão de reativação, NMDA foi injetado no núcleo reúnis, estimulando a região. Apesar de não haver diferenças no teste A, o grupo tratado com NMDA apresentou um nível menor de congelamento no teste B, indicando que a ativação do núcleo reúnis durante a reconsolidação é capaz de tornar a memória mais precisa e menos generalizada. Nosso estudo demonstrou que manipulações farmacológicas no núcleo reúnis antes ou depois de sessões de reativação podem modular as chances das memórias serem ou não atualizadas, ou até mesmo torná-las mais específicas, elucidando mecanismos que permitem o tratamento e a melhora de pacientes que sofrem de TEPT, por exemplo, sendo que até hoje não existem tratamentos eficazes para esse tipo de transtorno.